Bom dia a todas, bom dia meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, mais um encontro com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre as emoções para empreender, né? A gente está trabalhando sobre o nosso jardim interior. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, um pouco mais, né, sobre o que a gente já vem tratando, essa já é o nosso terceiro encontro, e onde a gente vem trabalhando sobre as emoções, o quanto que as nossas emoções influenciam, né, na nossa capacidade e no nosso processo de empreender. Nossas emoções, normalmente, elas minam, né, a nossa sensação de segurança que a gente tem que ter, né? Então, se a gente não tem este controle das nossas emoções, eles acabam, muitas vezes, atrapalhando, né, esse nosso processo do empreendedorismo. Muitas vezes a gente acaba usando as nossas emoções como uma desculpa até para construir muros em oposições a outras pessoas ou a algumas situações, né? Podem formar até como ser usadas como uma maneira da gente se proteger, né? E não se expor a ter que enfrentar algumas determinadas situações na nossa vida, principalmente nesse processo de empreender, que são tantas situações, né, tão diversas que a gente tem ao longo do nosso dia, para poder conseguir, né, alcançar o nosso objetivo. Mas muitas vezes as ansiedades que a gente acaba experimentando, elas nem sempre são enraizadas na realidade, né? Elas podem muitas vezes nos paralisar, mas muitas vezes até por não ter algo real, algo concreto. Às vezes a gente acaba tendo muita ansiedade, muitos medos, né, por conta de situações que às vezes nem são verdadeiras. E é hoje isso que a gente vai estar trabalhando aqui um pouquinho para tentar identificar, né? O quanto que essas emoções realmente, às vezes, são reais ou não, ou são situações de coisas que a gente traz lá da nossa infância e que acabam muitas vezes atrapalhando todo esse nosso processo, né? A gente sabe assim, todas as nossas emoções, elas são extremamente importantes, né? Deus criou cada uma de nós, né, com cada uma dessas emoções. Ninguém ensina a gente, né? Não tem uma aula de um ensinamento para você ser alegre, para você ser feliz, triste, para você passar ou ser uma pessoa ansiosa ou não. Ninguém ensina isso. Vem, né, com a gente, é algo intrínseco, né, que a gente fala, é algo que você já nasceu com aquilo. E as diversas situações da sua vida acabam te fazendo viver, né, mais situações de ansiedade, ou mais situações de tristeza, de alegrias, né, conforme as coisas que vão acontecendo na sua vida. E isso vem lá da nossa infância, né? Então, assim, sentir as emoções, tanto positivas quanto negativas, elas são extremamente importantes pra gente, né? E cada uma delas tem um objetivo, tem um porquê disso. Por que nós fomos criados com a capacidade de sentir todas elas, né? Então, é importante a gente saber, né, e validar que todas essas emoções, elas fazem parte, né, de nós, e é importante a gente sentir, né? E que bom que todos nós temos essa capacidade de sentir essas emoções. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente acaba usando essas emoções, né, como desculpa para construir muros, né, que vão nos impedindo de relacionar, né, com as pessoas. Então, essas emoções, elas são muito importantes por três motivos, né, as nossas emoções. Primeiro, normalmente quando a gente tem uma emoção, principalmente quando a gente está passando por uma situação mais difícil, algo mais complicado na nossa vida, são situações onde a gente acaba buscando mais a Deus, né? Fala assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? E a grande maioria vai buscar pela dor. Então, em crer em algo, né, acreditar que existe um Deus, algo superior realmente, né, que nos conduz a tudo isso, né, que é um grande objetivo, né, e que assim o principal disso tudo, né, até nesse nosso processo de empreender, né, porque ter uma crença, acreditar que realmente tem esse Deus e que Ele vai estar nos conduzindo, nos levando a este processo. Então, normalmente, quando a gente tem essas emoções, então por isso que se acredita que a gente tem as emoções, até para poder ter essa aproximação maior com o próprio Deus, né? Outra coisa para nos relacionarmos, né, significativamente com as pessoas também.
Porque as emoções, ela acaba aproximando as pessoas. Então, quando a gente tem essas emoções, elas nos aproximam, porque me dá a capacidade de compreender o que o outro está sentindo e o outro compreender o que eu estou sentindo. E isso nos aproxima. Tá? Então, as emoções, elas conectam as pessoas, né? E a maioria dos nossos relacionamentos, aqueles de longo prazo, que a gente tem aí ao longo da nossa vida, são com pessoas onde a gente realmente tem a confiança, né, para compartilhar dos nossos sentimentos, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, de nossas questões mais íntimas mesmo. E a gente acaba se sentindo cada vez mais ligados, né, a essas pessoas que a gente acaba apreciando, né, porque são pessoas que acabam nos compreendendo, né, e também já experimentaram muitas das dificuldades das emoções ou das situações, dos sentimentos que a gente também já experimentou. Então isso tudo faz com que a gente se aproxime um do outro. Então por isso que é tão importante a gente ter as emoções, porque é uma maneira de conexão com as pessoas que a gente tem no nosso convívio, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, né, como um todo. Mas quando a gente tem o controle, né, a gente não tem, né, controle sobre as nossas emoções, a gente pode acabar ficando paralisado, né? Quando a gente lida com sentimentos como ansiedades, como amargura, culpa, desespero, medo, né? Quando a gente não consegue ter esse controle e acontecem situações na nossa vida que nos colocam diante dessas situações, muitas vezes a gente acaba ficando paralisado, né? E as nossas emoções, elas nos foram dadas, né, para nos servir, para que a gente se torne mais, não se tornar passivo, né, mas assim para que a gente pudesse ter atitudes diante disso, né? Então isso acontece, né, muitas vezes com as pessoas que tentam gerir seus sentimentos de uma maneira prejudicial, de uma maneira que não é bom para elas, né? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas das situações onde as pessoas podem estar utilizando dessas emoções de uma maneira que podem estar prejudicando a si. Tá? Então, a primeira é quando a gente tem aquela crença de que a emoção, ela é uma fraqueza. É como se ela acredita que, aquela pessoa que acredita que ser emotivo, ser sensível, né, expor as suas emoções, fosse um sinal de fraqueza. Então, ela se recusa a reconhecer, né, que experimentou certas emoções, né, tenta negar seus sentimentos, suas angústias, seus medos, suas queixas, né, ela permanece presa dentro deles, né, na verdade. E isso acaba gerando grandes estragos em toda a sua vida, né? Na sua saúde, nos seus relacionamentos, porque ela não consegue assumir, né, que tem esse sentimento, que algo está acontecendo, que ela não está bem, porque ela acredita que aquilo é um sinal de fraqueza. Tá? O segundo ponto, né, de que quando a pessoa, de repente, não consegue gerir essas emoções adequadamente, se pode prejudicar, é aquela pessoa que tem uma inclinação para tentar suprimir ou abafar as emoções. Ela, ao contrário da primeira que tenta negar, que fala que não está sentindo nada, é aquelas pessoas que elas até reconhecem, né, que possuem sentimentos, né, que tem aquela emoção, mas ela se recusa a expressar. Então, talvez, porque tem um que sente, né, dentro de si, ou por não sabe como se comunicar, como expressar esses sentimentos, né, de uma forma que seja adequada, saudável, né, ou talvez ela tenha aprendido que as emoções, elas são suas inimigas, né, e acredita que se revelar, né, ela não vai saber como comunicar isso de uma forma saudável, não vai saber como expressar isso, né? Então são aquelas pessoas que mantêm as suas mágoas, os seus sentimentos, as suas dores presas dentro de si mesmo, né? E experimentam cada vez mais dor e isolamento diante disso, porque quando aquela pessoa ela não consegue compartilhar esses sentimentos, essas emoções, ela acaba ficando afastada das pessoas também, ela acaba ficando mais isolada, né? E aí, consequentemente, a gente tem aí grandes casos, né, de ocorrer depressão, né? Vocês já devem ter ouvido, a gente sabe que é um grande mal do século, né, a depressão, mas ela acaba atingindo aí um grande número de pessoas que têm essa dificuldade de expressar os seus sentimentos e as suas emoções, né? E o terceiro ponto dessas pessoas que acabam muitas vezes expressando essas emoções, né, usando de uma maneira inadequada, é aquela que procura ter um impulso por abafar,
né? Elas sentem e expressam suas emoções, mas ela tenta camuflar os efeitos de diversas maneiras. Então, por exemplo, ela sente, ela sabe que ela não tá bem, que tá angustiada, que tá triste, que tá com medo, mas aí o que ela procura fazer? Formas de buscar um alívio para isso. Então, são aquelas pessoas que acabam mergulhando de cabeça em algum hobby, em alguma atividade, ou às vezes em uma substância química, ou às vezes em droga, ou às vezes em uma alimentação, né? Pessoas que a gente tem aí grandes problemas de transtornos alimentares, de obesidades, né, mórbidas, são muitas vezes pessoas que elas têm aqueles sentimentos, aquela angústia, ela está sofrendo ali, mas ela não consegue expressar isso, e ela tenta abafar, buscando sempre uma válvula de escape, uma fuga para tudo isso, né? E aí vem os vícios, né? Ou relacionamentos doentios, né? Ou alteração de comportamento. Então, assim, vem outras válvulas de escapes para não demonstrar, né, esses sentimentos, né? E elas acreditam que, na verdade, abafando, né, suprimindo essas emoções, né, que as suas feridas vão acabar se curando sozinhas, né? Mas é um medo engano, né? Porque quanto mais você não cuida e não trata daquela dor, daquele ferimento, daquilo que está te causando, né, ela não vai embora. Na verdade, ele continua ali, né? Vai adoecendo dentro dela e causando outros problemas, né? Às vezes aquilo que poderia ser facilmente resolvido, né, ela vai se ampliando, porque depois vão se juntando com outras situações, outras vivências, né, que vai prejudicando também essa pessoa. E ela, por dificuldade de expressar, de trabalhar isso, acaba muitas vezes criando outros tipos de problemas, muito maiores do que se tivesse resolvido já no começo, né? E o quarto item é aquela pessoa que tem a necessidade de expressar todas as suas emoções sem fazer um exame meticuloso de como que ela vai estar fazendo isso. Então, é aquela pessoa que, ao contrário das que a gente falou até agora, ela coloca toda a sua resposta, né, as suas emoções, ela expressa com toda a intensidade, né, tudo o que sente, tudo o que pensa, né, e não importa para quem que vai, como que vai aquilo, mas ela coloca para fora. Ela acredita que o colocar para fora que é o principal, que é o que ela deve fazer, né? Só que muito disso acaba o quê, né? Ela desabafa as suas emoções, os seus sentimentos, né? Sem qualquer disciplina, sem qualquer critério, né? E com isso acaba fazendo com que quem é aquela pessoa que tem infelicidade de repente de estar ali do lado e ter que estar ouvindo e recebendo tudo aquilo, acaba muitas vezes se magoando, né? Ela pode aliviar um sofrimento dela, né? Mas ela vai acabar gerando outras dificuldades com outras pessoas, né? Porque isso tudo nessa intensidade, né? Toda que ela faz, ela muitas vezes assim, ela pode estar se aliviando, né? Mas vai estar prejudicando o outro que está ali ouvindo, que, né, às vezes não está também numa situação boa e às vezes está ouvindo coisas que não é nem com relação a ele, porque às vezes essa pessoa vem descarregando uma série de coisas que não é daquela situação, e sim, às vezes de uma outra situação que já passou, né? Então, existem padrões de pensamentos, né, que nos mantêm escravos, né? Os nossos sentimentos, né, eles encontram suas raízes nas crenças, né, que muitas vezes nos concentramos e nas mensagens que a gente repete na nossa mente, para nós mesmos, né? Então, nossas emoções, a gente fala que eles são produto da nossa vida mental. Então, depende muito de como que a gente trabalha todas essas situações, tudo que acontece na nossa vida, e como que a gente vai estar expressando isso também, né? E isso é que vai estar fazendo a diferença aí de como que a gente vai lidar com essas situações, né? Existe uma fonte que a gente fala, né, de origem dessas feridas, dessas emoções na nossa vida, né? As ansiedades que a gente experimenta nem sempre estão enraizadas, né, numa realidade, como eu já tinha dito para vocês. Elas podem nos paralisar simplesmente, né, por meio daquilo que a gente imagine, né, que possa ser uma ameaça, mas às vezes nem é. Né? Mas a gente imagina, a gente já cria toda uma situação acreditando que aquilo vai causar algo de ruim para a gente. E com isso a gente pode gerar grandes ansiedades, grandes medos, né? E evitar fazer uma série de coisas na nossa vida, né? Nesse processo, quando a gente fala de empreender, que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né, na nossa vida, muitas vezes pessoas que às vezes
estão num negócio, têm um emprego, né? Mas que tem que abrir mão daquilo, né? Buscar outras formas de desenvolver o seu trabalho e que muitas vezes acabam criando tanta ansiedade, tantos medos, tantas coisas em volta daquilo, que nem, muitas vezes não são reais, se você vai parar para analisar. Né? Se você para avaliar e colocar isso realmente num papel e conseguir identificar, às vezes muitos desses medos não são reais, né? Alguns até podem ser, mas muitos deles que também podem ser reais, eles são importantes para que a gente crie o quê? A gente crie uma proteção e para que a gente busque maneiras de evitar que aquele erro venha acontecer ou de que aquela situação possa nos causar algum dano. Né? Mesmo naquelas situações, né, quando a gente acaba conseguindo rir, né, de algo que nos aconteceu, que nos levou a criar um pânico na nossa vida, existem cicatrizes que são ocultas, né, mas que são deixadas lá, que foram marcadas, né, a forma como a gente encarou uma determinada situação. Então, isso tudo vai gerando ali pequenas feridas, né? E quando lá na frente vai surgir uma outra situação, com algo que é parecido, que nos remete àquela outra situação que a gente estava de extremamente ansiedade, isso pode normalmente, né, gerar muito medo, muito pânico e nos impedir de realizar coisas na nossa vida. Né? A gente começa falando sobre a emoção do medo, né? Muito porque eu acredito que a maioria, né, uma grande parte da origem de todas as outras reações negativas, né, é muito comum, né, de todo tipo de ansiedade vir através do medo. O medo, ele é uma sensação desagradável, né, de apreensão, ele é um alarme, né, de que algo ruim pode acontecer, vai acontecer. Então, ele pode ser causado por uma ameaça ou quando se perde o controle de uma situação particular. Né? E quando essa apreensão ela é persistente por um longo tempo, né, inconscientemente a gente acaba criando defesas, né, nesses pontos fracos. Né, ou vulneráveis. E normalmente essas defesas que a gente vai criando inconscientemente, elas vão gerando outros problemas na nossa vida. Né? Então, quando a gente acaba experimentando situações onde havia, por exemplo, na infância, a pessoa tinha falta de dinheiro, passou por situações de privação, né? De necessidade. Então, essa pessoa, na vida adulta, ela pode fazer o quê? Né? Ela pode começar a querer garantir de todas as maneiras o seu sustento e passar, né, a ficar tentando de todas as maneiras a buscar coisas, a conseguir coisas na vida dela, acumular posses, né, bens materiais, porque ela acredita, né, que assim ela vai evitar passar por novamente aquela situação de privação, né, que isso vai proteger essa pessoa de passar por uma situação de miséria, uma situação de dificuldade financeira. Né? E só que ela, com o passar do tempo, não somente vai adiantar ela garantir ter aquele sustento ou passar por um momento de privação, cada vez ela vai querer mais coisas, né? À medida que vai passando o tempo, ela vai ficando mais focada em não só evitar essa situação de privação, mas ela vai querer cada vez acumular mais bens para satisfazer, né, a sua realização, os seus desejos, né, que são mais profundos ali da sua alma. Então, a riqueza, ela acaba tornando para esta pessoa a sua própria identidade, né, a sua própria segurança e o seu único objetivo. Então, ela vai distorcendo, né, algo que era importante para que ela pudesse ficar bem, para ela sobreviver, para ela ter uma boa situação financeira, ela vai distorcendo e colocando isso em primeiro lugar, como se fosse a única coisa importante na vida dela. E que se ela não tiver isso, ela não vai ter mais nada, ou ela não é mais ninguém. Tá? E o medo de passar fome, né, por exemplo, continua lá. Por trás de toda aquela necessidade, aquela ganância que essa pessoa pode apresentar, o que tem ali por trás é, na verdade, aquele grande medo de passar fome. Então,
É por isso que eu falo assim, que o medo, ele normalmente ele está por trás, né, de grandes sentimentos, de emoções ou dificuldades que a gente tem na nossa vida. Né? Quando a gente pensa sobre as emoções destrutivas, né, que a gente experimenta na nossa vida com relação aos nossos relacionamentos, a finanças, preocupações sobre o nosso futuro, e a gente vai examinar as raízes mais profundas desses medos, dessas ansiedades, a gente descobre que a base dessa ansiedade, né, é o medo. Por exemplo, eu vou dar algumas situações aqui para vocês, para a gente poder discernir um pouquinho de como que vem essa questão do medo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ganância muito grande, né? O que tem por trás ali? É o medo de não ter o suficiente ou de perder algo importante para ela. Ou uma pessoa que tem rejeição e solidão. Tem esse sentimento de rejeição e solidão muito grande. O que tem por trás disso? É uma preocupação de não ser aceito, de ser abandonado, de ficar desamparado. Né? É este medo que tem ali por trás. Ou uma pessoa que tem um sentimento de culpa. O que tem por trás disso? Da culpa. Atrás da culpa, a gente tem um medo de que o comportamento dessa pessoa seja descoberto ou punido de algo que ela fez. A pessoa que tem orgulho, o que ela tem? É um medo, né? Uma apreensão de ser considerado indigno e incapaz. Tá? Então vocês percebem que o quanto que por trás de cada um desses sentimentos o que a gente tem são medos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem desânimo muito grande, o que tem ali por trás? É um medo, né, de que a esperança seja perdida ou de que o fracasso seja o único resultado da vida daquela pessoa, né? E é causado por uma falta de confiança, uma sensação de inadequação. Ou uma pessoa que tem desespero. O que tem ali por trás? É um medo, uma preocupação sobre o que aconteceu no passado, o que pode vir a acontecer, né? Ou sobre as suas perdas, suas experiências, sensação de desvalorização, né? Isso tudo tem por trás uma sensação de desespero. Uma pessoa que tem um ciúmes, né? O que tem ali por trás? É o medo de perder o que deseja. O medo, né, de não estar à altura quando é comparado com uma outra pessoa. A raiva é um medo, né, uma apreensão de não conseguir o que se quer, né, de ser tratado de forma desrespeitosa, né, ou que alguém que nos ofendeu não seja castigado adequadamente. É esse medo que tem atrás da raiva. Da indecisão, uma pessoa que é muito indecisa, qual o medo que tem ali por trás? Né? Um medo, né, uma paralisia causada quando a gente se questiona, né, se a gente está fazendo uma escolha certa ou errada. Então, o medo de errar. Né? Então, assim, se a gente não se questiona por que pensamos e reagimos de determinada forma, né, em determinadas situações, a gente pode cometer, né, erros, né, de ficar presos a correntes de ansiedade e a gente nem saber o porquê, mas que por trás disso tudo, de cada uma dessas situações que eu falei para vocês, o que existe é uma grande ansiedade e um grande medo. Por isso que eu falei para vocês que a gente começa falando sobre o medo, porque é a base, né, de grandes dos nossos problemas, das nossas dificuldades e esses sentimentos que são destrutivos, né? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir realmente identificar, né, e ter claro isso para nós, né, a gente conseguir identificar qual que é aquele real sentimento, né, o que é que realmente está pegando ali. Né? Tem momentos, né, que a nossa inquietação ela acaba servindo como um sinal vermelho, né, que está ali piscando, né, e que é importante para nos alertar, né, de que alguma coisa, né, de ruim ali pode estar acontecendo, de alguma coisa está nos incomodando. Então, o nosso foco, né, é a gente fazer o quê? A gente conseguir identificar isso, né, para que a gente possa melhorar na nossa vida. Né? A gente conseguindo identificar o que a gente está sentindo, qual que é esse real sentimento, né, ou esse pensamento, isso vai deixando claro e a gente vai conseguindo desmistificar. Então por trás disso tudo, o que eu tenho é medo, então o que eu vou fazer com este medo? Né? Mas tem momentos que a gente não consegue, né, perceber que a gente está sendo comandado por uma preocupação profunda, né? E que a gente pode até pensar que a gente não tem problemas com medo. Né? Muitas vezes é difícil, a gente acaba, não, mas eu não tenho problema nenhum com relação a medo na minha vida. Né? Mas quando a gente começa a estudar em profundidade com relação às ansiedades, a gente consegue identificar assim, que a ansiedade ela é universal,
ela existe em todas as culturas, em todas as faixas etárias, né? E é durante todos os períodos da história. Então, todos nós estamos sujeitos a sentir ansiedade, e atrás dessa ansiedade sentimos medo. Ninguém está imune. Não importa o quão duro, né, que a gente possa lutar contra isso, o quanto que a gente tente construir defesas contra este medo, essa ansiedade, mas todos nós estamos sujeitos a sentir isso. Né? E não importa a tua escolaridade, a tua formação, o teu conhecimento, a tua experiência. Né? Todos nós passamos por essas situações, por essa sensação desse medo. Né? Existem muitas pessoas que tentam negar, né, que sentem medo, né, mas são aquelas pessoas que mais são temerosas, né, porque na verdade são pessoas que elas acabam construindo posses, ou o seu físico, ou a sua influência, ou as suas qualificações, tudo para provar de que ela não tem aquele medo. Então, ela acaba montando toda uma estrutura por trás dela para tentar mostrar de que ela é uma pessoa que não tem medos. Né? Mas na realidade, se a gente vai buscar lá na raiz, a gente vai entender que tudo aquilo que ela montou, tudo aquilo que ela estruturou a vida dela, né, é para esconder algo que está ali por trás, que é, na verdade, um grande medo. Né? Ela necessita ter uma segurança muito grande, né, para não demonstrar este medo. E eu vou falar para vocês alguns sinais de ansiedade, né, para que até que vocês possam estar discernindo se, de repente, vocês têm alguns desses sinais, tá? Então, aquela pessoa que tem uma persistente falta de paz, aquela pessoa que está sempre com aquele sentimento, aquela sensação de não ter paz interior, de não estar tranquilo, né? Ela é uma das primeiras sensações quando a gente consegue discernir uma ansiedade, né? Uma angústia, algo muito ruim. Então, é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é aquela mente dividida, que a gente chama. Então, é assim, aquela pessoa quando ela já não está bem no seu interior, ela não tem aquela paz, né? O segundo passo é o quê? A sua mente, a sua cabeça também não está em paz. Então, ela tem aquela mente o tempo todo focada em diversas situações, ela está com aquela mente perturbada, que a gente fala, né? Ela tem aquela dificuldade de se concentrar nas suas tarefas, nas suas atividades. Então, normalmente são pessoas assim, você está buscando fazer algo, colocar em prática seus objetivos, suas metas diárias, mas você não consegue. Né, ou não consegue sair daquele lugar, porque muitas vezes a sua cabeça, a sua mente está tão perturbada com tantas coisas que estão acontecendo, ou que você fica com tantas preocupações, e aí você não consegue colocar em prática, você não consegue ter aquele equilíbrio de poder colocar em prática aquilo que você está buscando. Até você faz planos, né, tenta colocar em dia isso, mas não consegue realmente prosseguir. Né? E quando a gente está distraído, né, de forma contínua, a gente não somente é capaz de fazer o nosso melhor, né, ou aprimorar nossas habilidades, aprender novas capacidades, né, e que são importantes para a gente cumprir os nossos objetivos. Né? Então, assim, essa falta de concentração, né, ela vai implicar na nossa renda, nos nossos sucessos, no nosso trabalho, né, no cumprimento das nossas metas, nos nossos objetivos em si. Né? Porque a gente não vai conseguir colocar em prática tudo o que a gente precisa realmente fazer. Né? Outro ponto que é muito importante quando a gente briga com a nossa indecisão é quando a gente lida com feridas profundas, né? Que é difícil de avançar com confiança. Então, por estar com medo de tomar, por exemplo, um rumo errado, né? Ou perder algo melhor, a gente enxerga opções demais, né? E acaba aumentando, né? A nossa inquietação e a gente acaba se tornando com mais indecisão, né, com mais dificuldade de definir coisas na nossa vida. Né? A gente acaba enxergando muitas opções, muitas possibilidades, né? Acaba gerando mais inquietação ainda e nos deixa cada vez ainda mais inseguros com relação ao que vamos decidir ou tomar de metas, né? E essas apreensões, elas podem nos levar a tomar decisões muitas vezes insensatas, né? Porque o medo, ele imobiliza as pessoas, né? Ele pode ter às vezes, esse efeito de
de você não conseguir sair do lugar, né? E por outro lado, você tem pessoas, né, que tem aquele efeito ao contrário. Ela acaba saindo fazendo coisas, né? Muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem ter uma tranquilidade para tomar uma decisão, para analisar todos os pontos, para saber se é exatamente aquela é a melhor decisão a ser tomada naquele momento, e acabam chegando à conclusão, né, e a decisões que são insensatas, né, que podem se arrepender também. Então, por isso que a gente tem a nossa nessa mente dividida, essa dificuldade, essa perturbação acaba nos atrapalhando, tanto para não agir, como para sair agindo demais e às vezes fazer coisas que a gente venha se arrepender, né? E quando a gente tem, o outro ponto é aquela autoconfiança diminuída. Então, aquela pessoa que fica constantemente se questionando, preocupada se ela vai ser rejeitada, ou se considera indigna, né, ou inadequada. Então, aquela pessoa que fica se questionando, né, você pode até aproveitar e perguntar para você mesmo, né? Você já se sentiu incapaz, né, de alterar o aspecto da sua vida, de algo que você não está tolerando, que você não gosta e você não consegue mudar isso, né? Ou existem questões na sua vida, por exemplo, a sua personalidade, a sua aparência, as suas habilidades, né, que você não gosta e você não consegue sair disso, ou modificar isso. Né? São coisas para você se questionar. Pode ser que se você tenha isso, você tenha essa sua autoconfiança diminuída também, né? Se uma dessas perguntas te parecem familiar, pode ser que exista aí uma briga, né, com a sua insegurança e o seu medo. E essas ansiedades, né, elas podem incomodar a nossa forma de pensar, né, que parecem ser uma parte até fixa da nossa personalidade, que a gente acredita que aquilo é ser verdade, mas que na verdade não é. Né? São coisas que estamos preocupados, né, com o fato de que nunca faremos nada direito, ou de que não somos bem-vindos, ou de que não seremos considerados dignos de amor ou de respeito. Então, a pessoa que tem essa perturbação, que fica normalmente se questionando com relação a isso, que está, né, sempre com medo de se relacionar, né, ela acaba tendo essa autoconfiança diminuída, né? E como consequência, o que pode acontecer com a pessoa que tem isso? Ela pode vir a se isolar dos outros, né? Aquela pessoa que ela trabalha arduamente, né? Pode revelar, né, muitas vezes que a gente acaba dividindo, né, as nossas habilidades ou menosprezando o nosso discurso para que as outras pessoas não esperem muito de nós, né? Então, esses sintomas, eles acabam provando o quê? Né, que tem algo prejudicado com a nossa autoconfiança, né? Que ele acaba dominando a nossa vida, porque você tenta se desqualificar ou não mostrar tudo o que você é, né? Ou você não tem aquela autoconfiança, aquela segurança de falar das suas habilidades, das suas potencialidades, ou colocar em prática coisas que você tanto deseja na sua vida, né? Porque você não acredita naquilo, porque a sua mente, né, tá te perturbando, você colocando como se algo realmente não fosse de confiança, você não tivesse essa habilidade, fixe em você. Então, se você continua, né, continuamente teme ser derrotada, ou duvida que se vai ser aceita, ou se pergunta se você está ou não à altura, né, de uma determinada situação, pode ser que tenha uma ferida de medo aí dentro, né, de você, tá? E outro item que pode acontecer também é o relacionamento ferido. Então, quando a gente é atormentado pela dúvida, né, quando a gente tem a falta de paz, quando a gente tem a nossa autoconfiança diminuída, quando a gente briga com a nossa mente dividida, né, as feridas, elas acabam afetando os nossos relacionamentos também. Então, tem 4 maneiras, né, da ansiedade afetar os nossos relacionamentos, que a gente vai estar falando agora um pouquinho, né. Aquela pessoa, então, que inconscientemente, ela acaba sempre se resguardando. Né? Ela está sempre desconfiando das intenções dos outros, né? Ou sentimentos dos outros estão realmente à altura. Então, aquela pessoa que tem a tendência de ficar sempre se certificando, né? Das pessoas que ficam próximas a ela,
tentando entender, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, né, sabendo se ela realmente são dignas, se as pessoas realmente estão gostando ou não dela. Então, ela tem aquela necessidade de estar sempre buscando essa reafirmação, essa confirmação, né? E como resultado disso, né, esse sentimento de solidão, de alienação, né? Porque essas necessidades acabam muitas vezes não sendo supridas, não sendo atendidas, né? Então, se você se sente isolado, afastado daqueles de quem você deseja muitas vezes estar perto, você até queria estar mais próximo daquelas pessoas, mas você sente sempre que está mais isolado, que você não está fazendo parte daquilo, você tem que se questionar. Será que eu afasto essas pessoas, né, quando sinto que elas estão ficando muito próximas a mim, muito apegadas a mim? Porque às vezes eu por medo de me expor, de demonstrar meus sentimentos, minhas emoções, eu acabo muitas vezes afastando essas pessoas quando eu percebo que os relacionamentos estão ficando muito íntimos, muito próximos. Quando de alguma maneira essas pessoas podem tentar identificar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu por medo de revelar isso, eu acabo primeiro me afastando delas. Então, se você estiver fazendo isso, né, pode ser que se prevenir, né, por medo de ficar muito vulnerável, né, às outras pessoas, mas o que está por trás disso tudo é um medo enraizado, né? Outro ponto é aquelas pessoas que pode querer se relacionar com os outros, né? Mas ela é tão focada em si mesma, nas suas dificuldades, nos seus problemas, que ela tem dificuldade de se relacionar, de se conectar com os outros. Então, é aquela pessoa que ela não consegue, né, criar essa conexão. Porque, assim, para a gente se relacionar com as pessoas, a gente tem que ter, é necessário a gente demonstrar, né, um interesse pelo outro também. Então, eu tenho que ouvir o sentimento dos outros, eu tenho que ouvir os sonhos, os interesses, as esperanças, os desejos, o que as outras pessoas também estão buscando. Não adianta só eu estar falando e querendo eu falar e descarregar tudo aquilo, sem ouvir também do outro. A gente tem que ter dos dois lados. É como a gente fala assim, para fazer uma parceria, né? O relacionamento são parcerias. Então, para eu criar essa parceria, tem que ser bom para os dois lados. Mas existem pessoas que elas são tão centradas em si mesmas que ela não consegue criar essa conexão porque ela não quer ouvir o do outro, as necessidades, também os desejos do outro, né? Mas a gente tem que se envolver com os outros para que os outros também se envolvam com a gente, né? A gente tem que estar disposto a apoiar, a gente tem que estar disposto a ajudar essas pessoas também nos momentos de dificuldades que elas têm, né? Mas tem pessoas que elas são tão acostumadas e tão centradas nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades, né, que elas acham muito difícil cuidar dos outros, né? Elas podem sentir estranhas de ter que se aproximar das outras pessoas. Só que o que existe por trás disso tudo, na verdade, é um medo, né, de ser rejeitado, né? Só que se a gente não assumir esse risco, né, de ir lá e tentar conhecer e se relacionar, né, cada vez mais a gente vai se afastar das outras pessoas. E o que vai ficar nítido nisso, que as outras pessoas vão nos enxergar, é como se nós fôssemos muito egocêntricos, né, e na verdade essa nossa inquietação, né, vai só nos afastando das pessoas, né? E as pessoas acabam interpretando a gente muitas vezes como arrogante ou e acabam se afastando da gente, né? Porque percebem que a gente não quer criar conexões, não está preocupado também com o outro e que é só as coisas para si, né? Outra forma também é aquela pessoa que deseja sempre manter um elo com os outros, né, para atender às suas próprias necessidades, mas ela é tão focada em si mesma, né, que não tem nenhum interesse em dar retorno ao outro. Então, ela aceita receber, né, o tanto quanto podem, mas ela não retribui nada. É aquela pessoa que ela possui um centro de autoproteção tão super desenvolvido, né, que ela não entende aquela pessoa que tem a alegria de simplesmente compartilhar algo, de ajudar, né, de ceder o teu conhecimento, de ceder o que conhece, o teu aprendizado, de ajudar a outra pessoa sem ter nenhuma pretensão com isso, né, simplesmente pelo prazer, né, pela felicidade de em dar, né, aquela coisa assim de
a maior felicidade em dar do que receber. E essas pessoas que são tão centradas em si mesmas, ela não consegue compreender isso, né? Que como que ela vai dar alguma coisa para o outro sem ganhar nada ali em troca, né? Ela não consegue compreender, né, essa coisa de poder ajudar o outro, esse prazer de poder fazer algo pelo outro sem receber nada ali, né? Então, podem ser pessoas que têm passado por uma negligência, por um abandono tão grande, tão forte ali na sua infância, né, que hoje, né, esse medo enraizado, que está lá profundo, lá na raiz mesmo, né, deixam essas pessoas emocionalmente fechadas, né, e muitas vezes incapazes de se importar com o outro, com as outras pessoas. Né? Mas o que tem ali por trás é esse medo, né? Esse grande medo que está tão enraizado ali que as deixam tão fechadas, de coração tão duro e que não conseguem compartilhar. Né? Outra forma também é aquelas pessoas, né, que podem se tornar tão carentes por conta das ansiedades, né, que exaurimos aqueles que amamos. Então, aquela pessoa que exige, né, que os amigos, que os familiares constantemente deem garantia da sua concordância, do seu cuidado, atenção, né? Aquelas pessoas que muitas vezes se tornam até cansativas, aquelas que às vezes as pessoas chegam já evitam, já nem gostam muito de estar perto, porque são aquelas pessoas que são muito repetitivas, que falam demais as mesmas coisas, estão sempre centradas nelas mesmas, sempre sugando, aquele disso que a gente fala, aquela sanguessuga, suga mesmo do outro, né? Suga a sua energia, né? Aquele que ou fica resmungando sem parar sobre os seus fardos, as suas preocupações, as suas queixas, né? Aquela pessoa que sempre procura você para validar algo, né? E muitas vezes você nem sabe mais o que dizer, né? Mas geralmente essas pessoas se recusam a ouvir, né, os conselhos. Ela só quer falar, mas ela não tá ali, ela não tá ouvindo nada do que você tá ali dizendo. Mas ela tá ali para sugar você, descarregando os problemas dela, descarregando as queixas dela, mas ela não quer saber do que você tem ali para falar para ela. E muitas vezes quando você fala alguma coisa, dá uma opinião, ela acaba ficando bem brava, né? Porque não é aquilo que ela gostaria de ouvir. E ela acaba ficando realmente bem brava. Então, porque reclamar, na verdade, para essas pessoas é a maneira que ela tem de chamar atenção, né? A dificuldade, o problema é para quem tem infelicidade ali de estar do lado daquela pessoa, né? E ter que estar ouvindo, né, aquilo tudo, né? Muitas vezes acabando ficando frustrada, né? Esgotada com aquela situação daquela pessoa que está ali só sugando. Então a gente tem que sempre se questionar, né, e até perguntar para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, se a gente não acaba fazendo isso, né, se a gente não exige muito deles, ou se a gente não está sempre exigindo, né, tendo essa necessidade de aprovação, né, ou se a gente não se torna muito exigente, excessivamente oprimindo essas pessoas, né, das necessidades delas também, porque a gente fica exigindo muito do outro. Então a gente tem que se questionar se a gente não faz um desses 4 itens, né, que são muitas vezes inconscientes, né, que a gente não se dá conta, tá? E outra forma também de expressão aí das nossas ansiedades, nossos medos, é através da nossa saúde, né? O medo, ele é demonstrado na nossa vida através do nosso corpo, do nosso físico, né? Então, muitas pessoas, elas parecem felizes por fora, tentando não demonstrar essas ansiedades, essas suas angústias, né? Mas, internamente, né, o resultado, né, acaba se expressando através da sua saúde, por exemplo, com pressão alta, problemas cardíacos, problemas respiratórios, perturbações digestivas, né? A gente sabe que hoje já existem inúmeros estudos médicos, científicos, né, que concluíram que a ansiedade, ela está sim relacionada, né, com essas condições de saúde também, né, muitas vezes também com asma, com colite, úlceras, né, fraqueza muscular, ou situações de doenças autoimunes, psoríase, dores de cabeça, até mesmo câncer, né? A gente sabe hoje que existem estudos que comprovam que as doenças, né, são as doenças psicossomáticas, se expressam ali no corpo, né, através de situações de algo que está ali dentro que a gente não está sabendo lidar. Então, outra forma de expressão da nossa ansiedade, dos nossos medos, é através dessas doenças do nosso corpo. Então, é a forma de expressão,
né? Muitas vezes o que a gente não fala, o que a gente não consegue colocar ali para fora, o que a gente não consegue trabalhar, não é desenvolvido, o nosso corpo de alguma maneira vai estar respondendo por isso também. E tudo tem a ver, né, com a forma com que a mente e as emoções afetam o nosso organismo. Né? O nosso corpo ele foi preparado para vivenciar situações de estresse, né? Eu falo assim, Deus é tão perfeito que preparou a gente para isso, para situações de luta e fuga. Existe toda uma mudança no nosso organismo quando a gente está diante de uma situação de estresse, uma situação de emergência, onde a gente tem que ter uma resposta ali de luta ou de fuga. Né? Existe toda uma mudança de uma série do nosso sistema que se modifica para nos preparar para essa situação. Então, isso já é comum, né? Assim, a gente foi feito já, né, nessa perfeição para poder vivenciar essas situações. Só que essas situações de emergência no nosso corpo, elas foram, Deus nos preparou para isso, mas para viver essas situações momentâneas, né? E não que seja algo constante. E só que o que a gente acaba fazendo, né? Muitas vezes a gente vive isso perpetuamente ao longo da nossa vida, essas situações de estresse extremo, né? E aí, claro, que vai se repercutir no nosso corpo, né? De alguma maneira, esses sintomas de ansiedade, ele vai aparecer ali, né? Então, essa nossa mente dividida, falta de foco, né, de progresso, de sabedoria para tomar decisões, né, tudo isso vai nos perturbando de tal maneira que a gente sabe que o nosso corpo vai responder de alguma maneira, de alguma forma a isso, né, e muitas vezes através de doenças, né, que são graves também. Então, você deve se questionar sempre, né, será que você se sente alguns desses sintomas de ansiedade na sua vida, né? Existe uma persistente carência de paz ou incômodo interior? Tem algo que atormenta a sua mente, que a deixa dividida, né? Deixando você tendo dificuldade de tomar decisões na sua vida? Ou você sempre está imaginando que pode vir a ser rejeitado ou pode ser inadequado em alguma situação, né? Ou o seu corpo, ele está se deteriorando como resultado de tensão exagerada, né? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, né, tem então evidências de que sim, você passa por algum tipo de ansiedade e que atrás dessa ansiedade existe uma questão de um medo. Né? E você pode estar retendo, né, alguns desses medos, porque eles acabam sendo usados como uma muleta na sua vida, né, uma desculpa para outras falhas na sua vida, para outras atitudes e situações que você tem que tomar. Né? Então, eu vou te fazer aqui algumas perguntas que eu vou deixar para que você possa estar refletindo, né, ao longo dessa nossa último encontro aqui, para que durante essa semana você possa refletir sobre isso. Então, eu queria que você pensasse sobre as questões que normalmente você costuma te preocupar. Queria que você avaliasse se a maioria das suas preocupações, elas são válidas ou são problemas de menor importância. Ou será que você acaba criando mais esses problemas? Né? Existe algum problema que você tem a tendência de pensar constantemente, permanentemente, que acaba sempre perturbando a sua mente? Né? Você se recorda de alguma situação em que você teve que lidar com uma indecisão a ponto de você não assumir um determinado compromisso? Já aconteceu alguma situação assim que você perdeu, de repente, uma oportunidade na sua vida de assumir um compromisso, uma oportunidade por tamanha indecisão? Quinta pergunta. Você descobriu qualquer dos sinais, né, indicadores de ansiedade na sua vida? E se você conseguiu identificar eles, quais foram? Né? Coloque tudo no papel, deixe bem claro para você conseguir identificar quais são esses sentimentos, né? E a última pergunta, se você reconheceu, né, as consequências que esses medos e essas ansiedades, né, estão repercutindo em você, né, pense em como que você podia se proteger nessas áreas. O que você poderia fazer para evitar com que esses medos e essas ansiedades te atrapalhassem tanto? Tá
bom? Então, vou deixar essas perguntinhas para que você possa estar refletindo, possa pensar aí sobre ao longo dessa semana, e a gente se encontra aqui no nosso próximo encontro novamente, falando um pouquinho mais sobre as nossas emoções, tá bom? Eu aguardo você, beijo, até lá.